Sabemos que Deus é soberano sobre tudo. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Nós faremos a leitura do Salmo todo. Salmo 19. Eu vou ler na Ara, ao meio da Revista Atualizada. Salmo 19. Todos acharam? Está escrito assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais agradáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai. Isso deixa o nosso coração assustado, Pai. Porque estamos diante de um Deus santo, de um Deus bom, benigno, rico em graça, misericórdia, todo-poderoso, que criou todas as coisas e governa tudo com extrema sabedoria e precisão, Pai. Deus, nós estamos diante do Senhor e isso implica que diante do Senhor os nossos corações não podem ser orgulhosos, Pai. Diante do Senhor os nossos corações devem repousar como uma criança de colo, que aguarda, Deus, o teu cuidado, que depende exclusivamente do Senhor. E hoje nós estamos aqui assim, Pai. Porque se o Senhor não falar aos nossos corações, Deus, sairemos daqui pobres, Pai. Mas se a tua palavra, Deus, falar aos nossos corações de fato, seremos enriquecidos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Através da tua palavra, Pai. Deus, que de fato ela possa ferir os nossos corações. Que a tua palavra possa lacerar as nossas vidas, a nossa alma, para que sejamos transformados, Pai. Para que possamos amar o Senhor, para que possamos viver e obedecer a tua palavra, Pai. Ó Deus, fica conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Esse salmo é um salmo que tem estado muito presente na minha mente nesses últimos dias. Há um tempo atrás nós temos o costume de manhã ler os salmos com as crianças. E nós lemos esse salmo há um tempinho atrás e a Kézia lendo ele para o Bernardo e para o Benjamin, embora o Benjamin ainda não entenda muita coisa, o Bernardo talvez entenda um pouco menos, mas nós temos esse costume de ler os salmos para eles na manhã. E a Kézia fazendo leitura desse salmo, me chamou muita atenção algumas palavras e a forma como ele é construído e de como ele é rico em conhecimento de Deus, em falar sobre quem Deus é, o Deus criador, o Deus que se revela, a natureza, todo o poder da palavra de Deus. E hoje, quando o Ré falou comigo para me pregar à noite, eu pensei, Ré, eu acho que eu já sei o que eu vou falar sobre o Salmo de número 19. E para falar sobre o Salmo de número 19, eu queria falar um pouco sobre o Bernardo e sobre o Benjamin. O Bernardo e o Benjamin, eles têm o costume de, às vezes, ir para a casa dos meus pais. E lá do lado de onde meus pais moram, tem um terreno, que é até do nosso irmão Júlio.
E o Bernardo sempre vai ali brincar. O Bernardo sempre vai ali se divertir. E eu acho muito interessante como o Bernardo e o Benjamin, eles são apaixonados por olhar a natureza, olhar a terra, olhar as coisas simples que estão ali. Naquele terreno tem alguns pedaços de madeira, alguns pedaços de telha, algumas coisas que pra gente não tem muito valor comercial, na verdade não tem nenhum valor comercial. Tem algumas canas que nós plantamos ali, tem um pouco de algumas mandiocas. E o Bernardo, ele chega naquele terreno e ele acha aquilo maravilhoso. Nós estávamos lá essa semana e ele pegou algumas madeiras velhas que estavam no chão, construiu uma casinha. E ele fez uma casinha bonitinha, ele colocou algumas lareiras nessa casinha, que ele lembrou da história dos 3 porquinhos, que a casa tinha lareira, então ele colocou uma lareira na sua casa, colocou uma chaminé, colocou algumas coisas que ressaltavam os seus olhos. Ele foi montando, ele foi se divertindo, foi brincando. E eu achei muito interessante como essas coisas simples, elas são muito importantes para ele. E de repente a gente estava passeando assim pelo bairro, ele viu uma formiga. E para mim era só uma formiga. Mas para o Bernardo era uma formiga do mal. Ele disse: pai, nós precisamos lutar contra essa formiga. Ele então queria saber onde essa formiga morava. Ele queria o endereço dessa formiga para ver se a gente conseguia resolver o problema na fonte. E eu sempre me impressiono com o amor que as crianças sentem pela natureza, pelas coisas mais simples da vida, e que às vezes a gente não tem essa mesma percepção e esse mesmo amor. Algum tempo atrás nós estávamos aqui no corredor da igreja e o Bernardo viu uma lagartixa, que ele chama de galartixa. E ele viu aquela galartixa, ele falou: pai, uma galartixa, eu preciso pegar. E a gente tentou, conseguindo colocar ela dentro do copinho, e ele ficou impressionado com aquela lagartixa. Ela passou mais ou menos uns 30 minutos dentro do copinho, aquilo foi objeto do seu estudo, ele olhou para aquilo, ele achou aquilo incrível. E às vezes eu me pergunto por quê? E quando eu olho para aquele mesmo animal, por que aquilo talvez não me produza tanta alegria, ou não me chama tanta atenção? Por que as crianças amam tanto aquilo que é simples, ou aquilo que é natural, aquilo que não é tão complexo? E a gente, quando vai crescendo, parece que começa a amar coisas, ou a gente só começa a olhar para as coisas que tem valor, algum valor comercial, ou algum valor pessoal para nós. E eu percebi que parece que é natural da criança a contemplação. Parece que eles gostam de passar tempo olhando para as coisas. Sabe, esses dias nós estávamos em casa, tinha acabado de tomar banho, eu fui pegar o Bernardo para a gente ir na varanda, assim, quando a Kézia colocou uma carne para descongelar na varanda. E quando eu cheguei da varanda, tomei um susto, um barulho muito grande, a carne estava dentro de um prato, o prato mexeu assim. Eu não sabia muito bem o que era quando eu olhei um gavião. O gavião, ele estava sobrevoando ali, ele viu ali um peito de frango, ele falou: é esse mesmo, é comida fácil, não se mexe, não preciso caçar. E ele foi lá, rasgou o plástico, comeu um pedaço do frango, e o Bernardo ficou olhando para tudo aquilo, e ele e o Benjamin, eles acharam tudo aquilo muito maravilhoso. E ele começou a contemplar aquele gavião, ele falava: nossa, papai, isso é incrível, isso é maravilhoso. E o Benjamin ficou olhando para aquilo, e aquele gavião ia para um lado, ia para o outro, ele queria voltar para comer, e a gente contemplando. Eu olhei, olha que interessante. Sabe, ele nem conhecia o gavião, mas ele já o amava. Ele olhava para aquilo que é obra da mão de Deus e ele contemplava com tanta veemência, com tanto amor que por vezes a gente, quando cresce, não tem. E por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 19, ele começa com a imagem de um homem que se põe em pé e contempla. Ele começa com a imagem de um homem que se coloca diante da criação e contempla. Assim como uma criança se sente maravilhada com coisas tão simples e incríveis. Agora ele olha para a natureza e ele começa a reparar que em toda essa simplicidade, em toda essa normalidade com que as coisas funcionam, existe uma mensagem muito importante de Deus para nós. E o Salmo 19 começa com este homem observando o mundo e ele diz: os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Perceba um olhar atento ao céu. E o salmista tinha uma verdade incrível, ele começa dizendo que tudo aquilo que ele está vendo proclama as obras do Senhor. Sabe qual foi a última vez que você olhou para o céu e falou: meu Deus, Deus está falando comigo? Qual foi a última vez que você olhou para a natureza e falou: essa é uma mensagem de Deus para mim? É isso que o salmista está nos dizendo para Davi. A natureza é um grito de seu Criador dizendo: Deus existe.
E muito mais do que isso, o salmista diz que, além de proclamar a glória de Deus, ele afirma que existe um Deus. E ele diz que o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Ou seja, nós já aprendemos duas coisas incríveis no primeiro versículo. Deus, ele existe. E Deus criou alguma coisa. O salmista contempla o mundo e ele descobre que aquilo tem o DNA divino. Ele olha para o céu e ele diz, existe Deus, existe um Criador, porque o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. E isso é muito interessante. Nós vamos caminhar versículo por versículo desse salmo. Eu juro que eu vou tentar ser breve. A gente vai caminhar versículo por versículo desse salmo e a gente vai perceber o quanto o salmista se impressiona com a forma que Deus se manifesta. Começando pelo firmamento, que declara que existe um Criador. E que esse Criador criou. E percebe muito mais do que criou. Esse Criador se revelou. Isso é muito impressionante para a gente. Porque se a gente parar para pensar, Deus poderia ter criado esse mundo, puxado a corda do relógio e falado, agora vai. Toca o barco, segue o jogo. Eu já criei, agora vocês continuam. E ele poderia ter ficado a vida inteira oculto, em toda a sua glória e poder, mas não é isso que ele faz. O salmista diz que a sua obra anuncia quem ele é. Que o céu proclama as obras das suas mãos, de que olhar para a natureza, o salmista entende, Deus está gritando ao mundo, eu existo, eu criei, e eu quero me revelar. Porque a natureza, tudo aquilo que é natural, revela o seu Criador, e anuncia acerca da grandeza e da glória daquele que fez. Ou seja, só nesse versículo, que coisa interessante que temos. Que grandeza que Davi nos ensina. Deus, ele existe. Ele criou alguma coisa e ele se revelou. E ele se revela porque o firmamento anuncia e grita o seu nome. E ele continua no versículo 2 dizendo, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A ideia do salmista é dizer que a natureza é como um profeta que a todo momento está gritando sobre a existência de Deus e a sua eterna glória. Desde que o mundo foi criado até os dias de hoje, a natureza continua a revelar o seu Criador. A ideia do salmista, quando ele diz que um dia discursa outro dia e uma noite a outra noite, é dando a ideia de que desde que o mundo foi feito, a natureza e tudo aquilo que foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, elas continuam revelando a mesma coisa. Deus, ele existe. Deus criou. Deus se revelou. Ou seja, é um grito de um profeta que diz, existe um Deus sobre este mundo. Este mundo não foi deixado à sua própria vontade. Existe alguém que governa. Existe alguém que domina sobre todas as coisas. Ele é real e ele quer falar com você. Um dia continua discursando a outro dia. E olha que interessante. No versículo 3 ele diz que não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouvem som nenhum. Mas por que o salmista no versículo anterior diz que um dia discursa outro dia, mas agora ele diz que não há linguagem? Porque o que o Davi está fazendo é uma análise muito simples da natureza. Ele olha para o céu, ele sabe que o sol não fala. Não é igual no Teletubbies, né? Que o sol é aquele nenenzinho fofinho que sorri, que conversa com os Teletubbies. Acho que muitos nem conhecem o que é Teletubbies, né? Mas não é como nos desenhos. O salmista, ele simplesmente faz uma análise muito simples da existência. E ele percebe que não tem voz, que não tem fala. Mas ele descobre uma coisa muito interessante, que o simples fato destas coisas existirem revelam alguém criou, alguém fez e alguém quis se mostrar. Embora não haja nenhuma linguagem na criação, ela está a todo momento gritando, Deus existe e Ele é glorioso. Perceba, todas as vezes que você olha para aquilo que as mãos de Deus criaram, você deve se lembrar da mensagem do salmista. Esse sol é um profeta que ele diz, Deus existe. A lua diz, Deus existe. As águas, tudo aquilo que existe, está proclamando a grandeza de Deus. Está dizendo, há um Criador, há alguém que criou o mundo.
E ele continua: embora não haja linguagem, não haja palavras, e deles não se ouvem som. Versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, embora sem nenhuma palavra. A criação está o tempo todo afirmando: Deus existe. Deus existe. E até os confins do mundo, o firmamento anuncia a glória do Senhor. Deus existe. E perceba outra coisa muito interessante no versículo 4. O salmista diz que a sua palavra ela é ouvida até os confins do mundo. Ninguém consegue fugir dessa revelação natural de Deus. Deus está se revelando através da sua obra criada, e nem um homem consegue fugir dessa revelação. Nós não conseguimos se esconder desta verdade. Não há o que o homem possa fazer em relação a isso. Deus criou e Ele está se manifestando. Deus criou e Ele se revelou ao homem, e ninguém consegue se ocultar desta verdade. O homem não consegue fugir da realidade de que Deus é o Criador do mundo, de que Deus é glorioso, e Ele está falando. E o versículo continua dizendo que Ele pôs uma tenda no sol, dando a ideia de que até quando o sol se põe para que a lua faça o seu trabalho, ele ainda está guardado pelo Senhor. Ele diz que o sol, assim como um noivo que sai dos seus aposentos, versículo 5, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E ele principia numa extremidade dos céus, ele vai até a outra, e perceba, e nada refoge ao seu calor, nada está oculto do seu calor. Olha que interessante o que o salmista está comparando. Ele está dizendo que o sol nasce e se põe anunciando a glória do Senhor, e ninguém consegue se esconder desta verdade. Perceba como é muito importante para o contexto de Davi a ideia do sol. Nós sabemos que a maior parte dos povos antigos, dos impérios antigos, eles tinham muitos deuses que acreditavam na lua, que acreditavam no sol. E agora Davi está falando de um Deus que ele não é o sol. Ele não é a lua. Ele não é a água, ele não é o grande mar. Pelo contrário, ele é Senhor do sol. Ele é Senhor da lua, é Ele que acolhe o sol quando esse sol se põe, é esse Deus que o guarda, é esse Deus que guarda a lua, quando a lua para de emitir a sua luz e deixa o sol brilhar. Perceba o que Davi está dizendo, é que nós não conseguimos nos esconder da verdade de que Deus existe. Nós não conseguimos fugir dessa realidade, há um Deus sobre a terra. E aquilo que Ele fez está a todo momento gritando pelo seu nome. Desde o dia em que Deus disse, haja, e houve. Desde o dia em que a inexistência ouviu a voz de Deus e passou a existir. Tudo que foi criado continua, dia após dia, revelando a glória do Senhor. E é isso que nós chamamos de revelação geral de Deus. É essa voz de Deus que ecoa na criação, que ela não pode ser evitada. Todos nós somos atingidos por isso. Não há quem possa se esconder dessa incrível verdade de que Deus existe e Ele se revela. Nenhum homem nunca nem conseguiu se esconder dessa poderosa verdade de que Deus governa o mundo, de que Deus criou o mundo. Pode perceber que todas as lutas dos cientistas, dos historiadores, dos físicos, sempre parte do princípio de que nós precisamos desmentir Deus, porque eles não conseguem lidar com a ideia de que Deus criou todas as coisas, de que a natureza tem a impressão digital do seu Criador, de que ela passa dia após dia fazendo a mesma coisa, com precisão, com classe, com beleza, dizendo, Deus existe, e é isso que produz ira na ciência, é isso que produz a revolta dos ateus, porque Deus continua a dizer a todo momento, eu existo. E muito mais interessante somente do que a própria existência de Deus é o fato dele continuar se revelando através da criação. Porque o que o salmista está nos dizendo é que a criação revela a glória de Deus não só para o crente. A criação revela a glória de Deus para o ímpio. A criação revela a glória de Deus para todos e a todo momento.
Não existe nenhum só momento da nossa existência em que Deus não está se revelando a nós através da natureza. E perceba como isso é impactante na nossa vida. Às vezes você está muito triste. E às vezes você precisa de consolo da parte do Senhor. Você está chorando, você está passando por uma fase difícil da sua vida e de repente um passarinho para na sua janela, começa a cantar e você se alegra. De repente você passa pela rua e você vê uma árvore e você lembra, Deus existe. Deus está se revelando, Deus está falando comigo. Perceba que a todo momento Deus está nos cercando desta verdade. Eu existo, eu estou aqui. Eu sou o Criador. Percebe, isso primeiramente acalma a nossa alma. A gente não vive num mundo de completa loucura e de abandono. Isso acalma o nosso coração. No sentido de que eu não vivo num lugar de profunda loucura. Existe padrão, existe alguém, existe um Deus que sustenta as coisas. Isso acalma o nosso coração, porque eu posso confiar e descansar nesse Deus. Se Ele fez, com certeza Ele entende daquilo. E os ímpios também estão sendo a todo momento confrontados com essa verdade de que Deus existe. E Ele se revela. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque todos os homens, como diz Romanos, são indesculpáveis diante de Deus. E por que eles são indesculpáveis diante de Deus? Porque Deus está a todo momento dizendo, eu existo, eu criei, eu sou glorioso, eu me revelo. Perceba que a natureza, refletir a glória e proclamar a glória de Deus, implica em condenação aos ímpios. Porque eles não podem se chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não sabia que o Senhor existia. No dia do grande juízo, em que todos se apresentarão diante de Deus, ninguém vai poder dizer diante de Deus, eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia quem você era, eu nunca ouvi falar de Deus. Porque a todo momento, durante esses milhares de anos, a natureza continua dizendo, Deus existe. Deus criou. Deus se revelou. Nós somos indesculpáveis. Esse é o grande problema desse texto. Porque Deus está a todo momento se revelando. E se eu não entendo, e se não compreendo Deus, eu estou condenado. Romanos nos escreve isso muito bem. Romanos 1, versículo 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, todos os homens são culpados diante de Deus, porque Deus está a todo momento dizendo quem Ele é. Deus está a todo momento se revelando. Deus está a todo momento conversando com o homem. E não existe ninguém que não seja culpado diante de Deus. Nós estamos numa dívida eterna com esse Deus. Todos os homens foram atingidos por essa revelação. Assim como o sol. Como Davi usa esse exemplo do sol. De que esse sol brilha sobre todas as coisas e ninguém se esconde dele. Ninguém se esconde dessa verdade. Deus existe. Todos nós fomos atingidos por isso. Todos nós deveríamos olhar para a natureza e dizer, existe um Criador. Mas por que nós não fazemos isso? Por que os ímpios olham para a natureza e dizem que aqui tudo isso veio de uma explosão cósmica, do nada, e que o caos criou a ordem? Porque com a queda, a Bíblia diz que os homens começaram a olhar para aquilo que era natural, que Deus criou, e eles começaram a perverter a criação de Deus. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha que interessante, e preste atenção nesse versículo, como esse versículo é importante para a nossa fé. A Bíblia diz em Romanos que os homens eles detêm a verdade pela injustiça. Se você quer esconder a verdade, o que as pessoas geralmente fazem? Quando alguém quer esconder a verdade, geralmente a pessoa mente. Mas por que Romanos diz que eles não detêm a verdade pela mentira, mas pela injustiça? Porque desde que Deus criou o mundo, existe uma verdade
eu existo, eu sou o Deus, eu me revelo. E como os homens não conseguem fugir desta verdade, como nós não conseguimos fugir de Deus, o que eles fazem? Eles se tornam injustos, já que eu não posso lidar com a realidade da existência. Eu vou lutar veementemente contra esse Deus. E é por isso que o salmista diz o insensato aonde? No seu coração, não a Deus. Por que o insensato não diz aqui na sua mente? Porque nós não conseguimos. O homem não consegue negar a existência de Deus. E como ele não consegue negar a existência de Deus, porque Deus está a todo momento dizendo, eu existo, eu estou aqui, eu criei, eu sou glorioso. Então o que ele faz? Eu vou ser injusto, já que eu não consigo fugir de Deus, já que eu não consigo mentir acerca da existência de Deus, eu vou lutar veementemente contra esse Deus, eu vou ser impiedoso. E aí é que começa todos os problemas. Porque perceba, o homem foi caindo, ele foi olhando para aquilo que era belo, que Deus criou, que deveria revelar a glória de Deus, e ele interpretou aquilo errado. Romanos diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Perceba, por que esses homens são indesculpáveis diante de Deus? Porque esses homens eram como Davi. Eles olharam para a criação, mas diferente de Davi, eles não entenderam o propósito de tudo aquilo. A Bíblia diz que eles não deram graças a Deus, eles não glorificaram a Deus antes. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Preste atenção, versículo 23 de Romanos 1. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Preste atenção, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição dos seus erros. Você consegue perceber o que Romanos está descrevendo? O que Romanos está descrevendo é que este homem, ele olhou para a criação de Deus e ele não entendeu os padrões de Deus. Ele não entendeu a mensagem de Deus na criação. Porque perceba outra coisa interessante que a criação nos revela. A criação nos revela que existe um padrão. Deus criou o mundo. E Deus criou as características de todas as coisas e como elas deveriam ser, como elas deveriam funcionar. Sabe, você não vai ver um leão invadindo o mar para atacar um tubarão branco. Ele é rei, mas ele é rei na savana. Ali no mar quem manda é o tubarão branco. Por quê? Porque Deus criou o leão com a sua leãozice. Sabe, Deus criou o cavalo com a sua cavalice. Sabe, Deus criou os animais e as coisas que existem no mundo com peculiaridades, com características próprias. Então Deus vai e cria o homem com características próprias. E Deus olha para esse homem e diz, não é bom que ele viva só. Eu vou fazer o quê? Uma mulher. E ele cria uma mulher para este homem. Ou seja, perceba, Deus está estabelecendo padrões. Deus está estabelecendo regras. Deus está estabelecendo limites. A criação mostra os padrões de Deus, as regras de Deus, os limites de Deus. Você não vai ver um crocodilo invadindo a cidade, dominando tudo. Por quê? Porque Deus estabeleceu os seus limites. Quando nós morávamos em Portugal, tinha um lugar lá chamado Nazaré. Nazaré é uma praia muito famosa, com as maiores ondas do mundo. Tem uma depressão muito profunda em Nazaré e as ondas batem ali e crescem absurdamente. Mas elas se levantam com poder e com força e elas retornam ao mesmo lugar. Por que elas não invadem o continente?
Porque Deus disse: vocês só vão até aqui. Daqui para lá vocês não podem passar. Porque a criação revela esses padrões de Deus. Deus sempre estabeleceu os seus limites. Mas a Bíblia diz que os homens caídos olharam para isso e perverteram a beleza de Deus. Eles olharam para a natureza e eles não entenderam a mensagem de Deus. Eles não entenderam os padrões. Então eles começaram a criar animais para adorar. Eles começaram a adorar aquilo que é criado, em vez de adorar aquele que criou todas as coisas. Perceba que o Romanos usa até essa palavra. Eles abandonaram o modo natural das coisas. Gente, que época louca que estamos vivendo. Que época louca. Também dessa semana assisti um vídeo. O vídeo é engraçado, mas revela uma verdade terrível. Um homem com uma câmera entrava num lugar assim onde tinha algumas mulheres. E as mulheres falavam: você não pode gravar aqui. Esse lugar, ele falou assim: mas eu não sou um homem. Eu sou uma câmera. Eu nasci homem, mas eu sou uma câmera. E a mulher ficou assustada, ela não sabia o que responder. Isso parece um absurdo. Mas se você elimina os padrões que Deus estabeleceu na criação, você não tem mais padrões. Se você quebra a verdade de Deus na criação, você não tem mais verdade. Se você diz que o homem não é homem, que uma mulher não é mulher, ou que um cachorro não é cachorro, você não tem mais padrão, você pode ser o que você quiser. E é isso que Paulo diz que os homens fizeram. Eles abandonaram aquilo que era natural, aquilo que era bom, aquilo que era saudável, que era benigno. E eles perverteram a natureza de Deus. Os homens se inflamaram com os outros homens, mulheres com outras mulheres. Eles abandonaram a Deus. E é por isso que todos estão culpados. É por isso que todos, quando se apresentarem no dia do juízo de Deus, serão cobrados por Deus. Porque a natureza revela a glória do Senhor e ela nos ensina: o homem foi criado para a mulher foi criada para o homem. A grama, ela é verde, ela não é rosa. As coisas são como são. Porque Deus estabeleceu assim. E perceba, Ele não pediu a opinião da sua criação. Ele não disse para o tubarão: você está bem em viver na água? Você está bem em viver nesse ambiente? Eu posso mudá-lo. Eu posso colocar você para viver no Saara. Não. Ele disse para os mares: se encham de animais. E eles se encheram de animais e Deus os criou segundo a sua espécie. Perceba, é a todo momento estabelecendo padrões, e o homem olhou para isso e os perverteu. O homem olhou para a revelação geral de Deus através da natureza e não compreendeu quem é esse Deus. E isso é assustador. Isso é assustador porque se essa revelação geral de Deus não foi capaz de salvar o homem, o que eu faço agora? Eu estou perdido. Porque se a revelação de Deus através da natureza não me pode salvar, não pode salvar o perdido, não pode salvar aquele que se deturpou, aquele que não seguiu os padrões de Deus, o que eu faço? Qual que é a resposta do Evangelho para isso? O Salmo continua, no verso 7. Porque o homem não conseguiu entender Deus através da natureza. Nós precisávamos de alguma coisa que fosse mais específica. O homem precisava de algo maior do que a revelação geral. E agora Davi nos apresenta uma coisa muito interessante, perceba. Ele acaba de falar sobre Deus e sobre como Deus se manifesta através da natureza. E parece que no versículo 7 Davi corta o assunto. Até existem alguns estudiosos que dizem que esse salmo parece que ele foi juntado, porque não faz sentido. Você está lendo Davi falando sobre a criação, a glória de Deus, a natureza revela, o sol revela, tudo beleza. Agora, versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui o salmista nos apresenta uma nova revelação de Deus. Percebe, ele está falando que Deus se revela através da natureza, mas agora ele diz que Deus também se revela através da sua lei. Isso é algo fantástico, porque Deus sabia que a revelação geral não produziria salvação no coração deste homem. Então agora Deus coloca no coração do homem a sua lei. Agora perceba, Deus fala. Tudo que nós temos até agora não fala. Graças a Deus. Porque se eu estou andando na praia e eu vejo uma tainha falando, eu corro. Ou seja, essas coisas não falam. Você não acorda de manhã, o sol diz, bom dia, a paz de Cristo. Mas agora perceba que Davi introduz uma nova ideia. Agora nós temos a lei do Senhor. Agora Deus fala. Agora nós temos uma nova revelação. Agora nós temos uma nova era. Deus está falando e se comunicando com o homem. O salmista apresenta uma nova revelação, uma vez que os homens não se inclinaram para Deus. Esse mesmo Deus se revelou de uma forma mais íntima e ele falou de forma eficaz aos nossos corações. Agora temos a lei do Senhor, a sua palavra revelada. E Paulo, em Romanos 10, é muito curioso que em Romanos Paulo cita o texto do Salmo 19. Abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 18. Diz assim, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Você consegue perceber o poder de Deus? O que Paulo está falando, o que Paulo está comparando, é que a revelação que nós temos agora em Cristo Jesus é superior à revelação de Deus na natureza. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que nós vimos na natureza precedia a vinda desta revelação especial que é Cristo Jesus, e de que agora Deus falou, e ele diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Assim como o sol proclamou a glória de Deus, assim como o firmamento anuncia o seu poder e a sua glória, Paulo está dizendo que agora a mensagem de Cristo Jesus, a lei de Cristo Jesus, a palavra revelada por Deus, falou. E se a revelação geral não for capaz de salvar o homem, agora nós temos Cristo, a palavra encarnada de Deus, falando constantemente aos nossos corações. E agora os homens têm salvação. Porque perceba o que o salmista está vendo no seu tempo. Essa esperança messiânica. Davi sabia que existia alguém. Davi sabia acerca do Messias. Salomão sabia acerca do Messias. Porque a Bíblia diz que esses homens no Antigo Testamento foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Eles sabiam que a promessa que Deus fez em Gênesis se cumpriria, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Eles sabiam disso. E o salmista diz que essa é a nova revelação de Deus, porque agora Deus não só se revela na natureza, Ele se revela na pessoa de seu Filho. Os homens olharam para a natureza e não entenderam, interpretaram mal. Então Deus se faz carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora Deus brada aos nossos corações, como diz Hebreus, de que outrora Deus falou de muitas maneiras, mas agora nós temos o Filho de Deus, a palavra de Deus, o Verbo encarnado, aquilo que João chama de Logos. O Verbo de Deus falando em movimento. Aquilo que não era capaz de salvar os homens, agora é capaz. Cristo está entre nós. E Paulo diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Perceba que a revelação natural antecipa a revelação especial. Como eu disse, ela aponta para a verdade de Cristo, que Jesus, Ele é como o sol que a tudo ilumina,
que ele começa a sua corrida e termina cumprindo o seu propósito. Perceba, a imagem que Paulo quer nos dar é a mesma imagem do salmista, de que assim como um noivo, quando sai da sua noite de núpcias, com aquela virilidade e alegria, e percorre a terra com alegria, assim é Cristo Jesus, o noivo que veio ao mundo. E ele caminha como um poderoso guerreiro, brilhando todas as coisas como o sol, anunciando a salvação de Deus. E ele diz que agora existe esperança. O homem não está mais condenado, existe esperança, Cristo Jesus. Porque agora Deus falou. O homem olha para a natureza e despreza Deus, mas ao olhar para Cristo, ele é atraído por sua graça irresistível. Ele é um noivo que sai dos seus aposentos e caminha em direção aos homens caídos. O homem natural não podia se chegar a Deus. Por mais que a natureza o proclamasse, somente Cristo e através da sua obra é que o homem pode retornar a esse relacionamento com Deus. Perceba como Deus é gracioso e misericordioso. Ele poderia nos abandonar, como Romanos diz, que Ele entregou estes homens a si mesmos. A sua própria forma de viver impiedosa já é a sua própria condenação. Mas assim como Paulo diz no versículo 18, que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, ele também diz 2 versículos antes, que o Evangelho é o poder de Deus. E quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, perceba, ele está dizendo que essa boa notícia é o poder de Deus. E o que é uma boa notícia? Uma boa notícia é uma coisa que já aconteceu. Perceba, o Evangelho não é um conselho. O Evangelho não é você dizer para aquele homem, se você seguir Jesus, vai ser legal a sua vida. O Evangelho é uma boa notícia. É a boa notícia de que Cristo morreu pelos meus pecados. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus desceu ao inferno do mundo dos homens e caminhou entre nós. E Ele morreu na cruz do madeiro e Ele salvou estes homens que estavam entregues à impiedade, à impureza, à lascívia, à mentira. Ele tirou esses homens do império das trevas, os transportou para o império da luz. Isso já está feito. Ele fez isso. Ele é o noivo da sua igreja. Ele já cumpriu a obra. A boa notícia é de que eu não preciso fazer nada. A minha salvação foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia e não é um conselho. Percebe, porque Deus sabia que a única forma da ira de Deus ser aplacada sobre os homens era um justo morrendo pelo injusto. E quando Deus olha para a terra, não há nenhum justo. Todos pecaram. Todos olharam para Deus através da criação e negaram a esse Deus. O odiaram, blasfemaram, mentiram, se prostituíram, traíram. Então ele sabia que a única forma da ira de Deus ser aplacada era se Deus imputasse a ira no seu próprio filho. Como um bom pai, ele entrega o seu filho na cruz do Calvário. E Isaías nos diz que ele se agradou de moer o seu próprio filho, porque ele sabia que se os homens olhassem para Cristo, eles seriam sarados. Assim como a serpente que foi levantada no deserto. Se nós olharmos para Cristo, nós seremos sarados. A natureza de fato revela a glória de Deus, revela tudo aquilo que Deus fez, o seu eterno poder, mas só Cristo revela a obra salvífica de Deus. Porque a cruz é Deus em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. E agora, se os homens já eram indesculpáveis, quanto mais nós que temos a Cristo. Nós temos a Cristo, a revelação especial de Deus, a palavra de Deus entre nós. A Bíblia diz que Ele desceu e Ele tabernaculou com os homens. Você consegue perceber o que isso significa? Deus morou no meio de nós.
Isso para a gente é normal. Eu morar no meio de nós é normal. Porque nós somos todos iguais, pecadores, caídos. Mas a Bíblia diz que o único santo, o Deus homem, morou entre nós. Com sede, fome, fraquezas, com provações. Habitou entre nós. Conheceu a dor da morte. Morreu. E depois de 3 dias ressuscitou para cumprir a sua obra. Porque assim como o sol começa o seu caminho e termina o seu trajeto e nada o impede, ninguém podia impedir a obra de Cristo Jesus. Porque como o herói que começa o seu trajeto, ele com certeza terminaria. Ele precisava mostrar para o mundo: existe salvação. Ele precisava gritar aos nossos corações que nós não estamos mais perdidos, de que existe resposta para a morte, de que existe resposta para a corrupção. Olhar para Cristo. E o salmista no verso 11 continua dizendo: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Perceba o que o salmista está fazendo. Primeiro ele fala: Deus se revelou na criação. Essa revelação era incompleta. Agora nós temos Cristo através da sua palavra. A primeira revelação não foi capaz de nos salvar, não foi capaz de transformar as nossas vidas, mas agora nós temos Cristo. E ele diz que agora, a partir de Cristo, nós podemos discernir as falhas. As nossas culpas são absolvidas. Ele nos guarda da soberba. Nós podemos ser irrepreensíveis. Nós podemos ficar livres da grande transgressão. E ele termina dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Perceba. A mesma humanidade que Paulo descreve em Romanos como podre, como caída e perdida. O salmista diz que agora, através da obra de Cristo Jesus, ele diz que no meditar do meu coração, que tudo isso seja agradável. Perceba. Aquilo que causava nojo e asco a um Deus santo, agora pode ser agradável. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora nós podemos nos apresentar diante de Deus. E aquilo que nos causava nojo, agora nos aproxima de Deus. Agora nós olhamos e dizemos: Abba, Pai. Agora nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Abba, Pai. Aquele que era o nosso inimigo mortal, agora é o nosso Pai. Aquele que nos odiava porque é santo, agora é o nosso Pai. Que cuida de nós, que nos sustenta, assim como sustenta o mundo. E agora o que eu faço diante dessa revelação? Aquilo que o pastor Wallace nos disse no último domingo. O Evangelho nos habilita a viver uma vida santa. A obra de Cristo nos habilita a viver como Cristo. Essa revelação de Deus em Cristo Jesus não é para que a gente olhe para tudo isso e diga: muito bem, é legal, eu entendi. Não. Se nós entendemos esta revelação, esta palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, se nós entendemos o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. É impossível alguém que conhece o Evangelho e não vive. Porque a fé cristã, ela não existe sem frutos. Produzam, como diz João Batista, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Perceba, o arrependimento tem que produzir fruto. Aquele que roubava, não roube, devolva. Aquele que mentia, não minta mais, mas além de não mentir, faça o quê? Fale a verdade. Produza frutos, abandone o seu pecado, abandone as suas paixões e produza frutos. A vida cristã precisa ser produtiva. E é isso que o salmista está dizendo, que agora, a partir dessa nova revelação que temos em Cristo Jesus, nós podemos ser agradáveis a Deus. E como é que somos agradáveis a Deus? Produzindo frutos. O Evangelho nos libertou.
Não vivamos mais como escravos. É isso que a Bíblia diz quando nos diz, para a liberdade que Cristo vos libertou. Se Cristo te libertou, por que você vive escravizado aos seus pecados? Se Cristo te libertou, por que você vive escravizado às suas paixões? Ele vos libertou para a liberdade. Para que você pudesse viver uma vida piedosa, santa, digna da obra de Cristo. Vinícius, mas eu não consigo. Nós conseguimos, porque Cristo conseguiu. E quando Cristo conseguiu, é uma declaração para o mundo de que é possível. E como é que eu faço isso? Quando eu me submeto ao senhorio de Cristo Jesus, através daquilo que Ele me revelou na sua palavra. E o salmista termina dizendo, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora, através de Cristo Jesus, nós temos onde construir nossa casinha. Agora, através de Cristo Jesus, nós temos onde estabelecer as nossas bases, nós temos uma rocha. A vida não é mais insegura. Agora nós temos Cristo Jesus. Agora nós construímos a nossa casa numa rocha. Você já assistiu aqueles vídeos? Daqueles, eu esqueci como é que chama. Aqueles faróis no meio do oceano, construídos sobre uma rocha. Eles ficam iluminando para dizer aos navios onde eles têm que ir. Você percebeu como aquilo é assustador? As pessoas que moram ali dentro, aquilo são ondas enormes batendo. Por que aquilo nunca cai? Porque aquilo está construído em cima de uma rocha. E o que Davi está dizendo é que Deus é a rocha da vida dele. E de que se você edificar a sua vida em Cristo Jesus, nada te abalará. De que se você edificar a sua vida em Cristo Jesus, você não será derrotado. Nós estamos bem seguros na mão de Deus. Não existe nada que nos pode arrancar da mão de Deus. Não existe nada que pode tirar uma ovelha do aprisco de Cristo Jesus. Ele mesmo disse isso. Ninguém as tira da minha mão, porque o Pai me deu. Perceba, nós temos segurança em Cristo Jesus. E além dele ser a rocha de Davi, ele é o redentor de Davi. Ele é aquele que trouxe esperança a Davi. E perceba que quando falamos de Davi, não estamos falando de um homem santo só. Estamos falando de um péssimo pai. De um homem que traiu, que assassinou, que mentiu, que foi injusto. E ele encontrou redenção ao olhar para Cristo. Ele foi curado das suas chagas quando ele olhou para Cristo. Assim como Paulo foi curado quando olhou para Cristo, assim como Pedro foi curado quando olhou para Cristo, assim como nós somos curados quando olhamos para Cristo. Cristo é o nosso Redentor, Cristo é a nossa salvação e a nossa rocha. Nós temos esperança em Cristo Jesus. O homem natural encontra um porto seguro em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos construir um lar, podemos construir a nossa família. Em Cristo nós podemos construir a nossa carreira profissional. Em Cristo tudo é seguro. Tudo é seguro. Os ventos com certeza virão. As lutas com certeza virão. Mas em Cristo nós estamos seguros. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é a nossa rocha. Porque as nossas almas podem lançar âncora no Senhor, Pai. É seguro estar em Cristo, Pai. Te louvamos pela boa nova do Evangelho, Pai. Te louvamos porque o Senhor se revelou, Pai. Te louvamos porque o Senhor não precisava, mas o Senhor falou conosco, Pai. E nós ouvimos a Tua voz, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou e nós te ouvimos. Porque o Senhor nos chamou. E ninguém pode resistir ao Teu chamado, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado porque o Deus que se revelou, falou aos nossos corações de forma especial. E agora somos amados. Agora construímos a nossa casa numa rocha eterna que é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o
o Senhor nos abençoe e nos dê coragem para viver de forma digna do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.